Muito bem, pessoal. Vamos trazer aqui um estudo aqui do livro A Realização da Alma, de Paul Brunton, né, sobre a existência, sobre os assuntos que a gente já tem tratado aqui no canal, né, e sobre percepção da realidade, né, a estrutura de como esse universo ele é criado. Tá? Uma pequena introdução aqui, para quem ainda não conhece o Paul Brunton. Paul Brunton, ele nasceu em 1898 e faleceu em 1981. É um filósofo iluminado e escritor da atualidade. De sua caneta vieram mais de 30 livros. Eles abordam um amplo espectro de questões-chave que encontramos no processo de nos tornarmos conscientes da nossa espiritualidade, de aprofundá-la e desenvolvê-la. Durante os últimos 30 anos de sua vida, ele escreveu diariamente, mas nada publicou. Após a morte de Paul Brunton, esses escritos posteriores foram cuidadosamente classificados e compilados por estudantes do filósofo e pelo autor Anthony Damiani no Centro de Estudos Filosóficos de Wisdom's Goldenrod, em Valois, Nova York. Os resultados do seu trabalho apareceram de 1982 a 1987 como uma série de 16 volumes intitulados The Notebooks of Paul Brunton, que trata de forma abrangente todos os aspectos da busca espiritual. Tá? Então a gente vai iniciar aqui no capítulo 1, que é o mistério. Vamos lá. Todas essas pequenas mentes que povoam o universo e estão ativas nos reinos da natureza não poderiam ter passado a existir a menos que houvesse uma mente originária universal. Elas apontam para a sua existência, falam silenciosamente de sua origem divina. A noção materialista de que centros individuais de vida inteligente pudessem ser produzidos por matéria não inteligente é um absurdo completo. A situação humana é um paradoxo. Somos ao mesmo tempo habitantes de um mundo de realidade e também de um mundo de aparência. Uma vida humana verdadeira deve abraçar ambos os aspectos, deve ser espiritual, bem como física, deve interagir o intuitivo, bem como o intelectual. E aqui daqui a pouco nós vamos entender o que ele considera como a vida real e a vida de aparência, a vida de realidade e a vida de aparência. Tá? São conceitos filosóficos que, para quem nunca teve acesso a esse conteúdo, né, é um pouquinho complexo de entender no início, mas logo você vai compreender, tá? Como essa estrutura que nós chamamos de realidade funciona. Tá? Ele tem uma existência dupla, com a parte frontal de sua consciência no tempo e a parte real fora do tempo. Todas as misérias e infortúnios que possam afetar ou atingir uma parte não farão nenhuma diferença para a tranquilidade abençoada que reina permanentemente na outra. Então, aqui vamos falar sobre o eu superior. Nesse livro aqui ele faz uma distinção entre o que ele chama de eu inferior e o eu superior. O eu superior seria aquilo que nós somos, que é diferente do eu inferior, que é o ego. Tá? Vamos entender também mais para frente, nos outros capítulos, o que é o ego, segundo a percepção de Paul Brunton. O eu superior é um termo ao qual a experiência passada não pode atribuir nenhum significado. Mas talvez você tenha tido momentos estranhamente belos, nos quais tudo parecia estar tranquilo, nos quais o mundo etéreo do ser parecia muito próximo a você.
Bem, naqueles momentos você havia sido elevado ao eu superior. Tá? Uma experiência que todas as pessoas têm. Algumas se lembram com mais frequência, outras não, porque não dão a atenção a isso. O eu superior é o ser interno ou verdadeiro do homem, refletindo o ser e os atributos divinos. O eu superior é uma encarnação da realidade. Não. O eu superior é uma emanação da realidade suprema, mas não é nenhuma divisão, nem um fragmento separado dela. É um raio brilhando, mas não o sol em si. Se alguém pudesse imaginar uma consciência que não objetiva coisa alguma, mas que se mantém na sua própria pureza nata, uma felicidade além da qual é impossível ir-se, e um eu que é invariavelmente único e o mesmo, a pessoa teria a ideia correta do eu superior. Eu vou ler de novo aqui, que ficou confuso. Se alguém pudesse imaginar uma consciência que não objetiva coisa alguma, mas que se mantém na sua própria pureza nata, uma felicidade além da qual é impossível ir-se, e um eu que é invariavelmente único e o mesmo, a pessoa teria a ideia correta do eu superior. Os seres humanos estão enraizados na mente suprema através do eu superior, o qual, por sua vez, participa, por um lado, de um relacionamento com um mundo vibratório e, por outro, de uma existência que está acima de todas as relações. Nem os sentidos, tampouco o intelecto, podem dizer-nos algo sobre a natureza intrínseca dessa mente infinita. Apesar disso, não somos deixados em total ignorância sobre ela. Por intermédio de sua manifestação, o cosmos, podemos ter uma alusão sobre a sua inteligência. Por sua emanação, a alma, podemos obter mais do que uma alusão sobre sua beneficência. Mais do que eu digo, porque a emanação pode ser sentida dentro de nós como nosso próprio ser, enquanto a manifestação está fora de nós e à parte. Tudo que existe no tempo deve também existir na mudança. O eu superior não existe no tempo e não está sujeito à mudança. Então aqui tem um conceito interessante sobre a diferença do eu superior para o eu inferior, que é sobre o que é permanente e o que é impermanente. O eu real, ele é permanente, ele não muda nunca, mas aquilo que está sujeito a mudanças, ele é impermanente, e por ser impermanente ele não é real, ele é só uma projeção do que é real, é confuso. Tá? Por que é confuso? Porque nós estamos acostumados com a visão parcial, com a visão fragmentada, que é essa da qual nós já estamos acostumados. Então, sair dessa visão para enxergar o todo é um tanto quanto complexo por conta das crenças que nós temos e acreditamos ser, de fato, separados do todo. Esta é a essência permanente de uma pessoa, seu verdadeiro eu em contraste com sua pessoa efêmera. Quem quer que entre em sua consciência entra na atemporalidade, uma experiência maravilhosa no qual o fluxo de prazeres e dores chega ao fim em absoluta serenidade, na qual os arrependimentos acerca do passado, a impaciência com o presente e os medos do futuro são desconhecidos. Nós todos pensamos, experimentamos, sentimos e nos identificamos com o eu. Aqui ele se refere ao eu inferior. Tá? Quando eu falar eu inferior,
é porque ele se refere ao ego e ao eu superior, ao eu real. Mas quem realmente sabe o que ele é? Para isso, precisamos olhar para dentro da mente, não para seu conteúdo, como os psicólogos olham, mas para o que ela é em si. Se perseverarmos, poderemos encontrar o eu superior por trás do eu inferior. Ele sentirá que esse eu inferior mais nobre, ele sentirá que esse eu superior mais nobre, na realidade, às vezes paira sobre ele. Isso é literalmente verdadeiro, por isso nós o nomeamos de eu superior. Aquele elemento em sua consciência que lhe permite entender que você existe, que o faz pronunciar as palavras eu sou, é o elemento espiritual aqui chamado de eu superior. É realmente seu ser básico, pois as três ações, pensar, sentir e querer, são derivadas dele, são ondulações se espalhando a partir dele, são atributos e funções que a ele pertencem, mas da maneira habitual como pensamos, sentimos e agimos, essas atividades não expressam o eu superior, porque elas estão sob o controle de uma entidade diferente, que é o ego pessoal. Tá? O que ele diz aqui também é que todos nós já sentimos em algum momento, né? São as experiências espirituais e sobrenaturais que as pessoas têm, mas aqui é sem a classificação que nós estamos acostumados a colocar dentro dessas experiências. O que seriam essas classificações? São os nomes e significados que nós aprendemos através das religiões. O que ele está falando aqui está além disso. Ele não entra no mérito dos nomes e das formas apresentadas, mas sim que por trás do ego, desse eu inferior, que ele é condicionado e projetado nesse universo, tem algo que o sustenta. E esse algo que o sustenta, que é permanente, que é o ser real. E que nada tem a ver com essa aparência física. Tá? E aí daí da confusão. Porque nós estamos acostumados desde criança a identificar esse corpo e a mente que nós temos, que são um conjunto de pensamentos e crenças, como aquilo que nós somos. E na verdade não é. Isso só são fragmentos. São fragmentos temporários da nossa consciência que, na verdade, está projetada, mas nós não somos isso. Tá? É confuso mesmo. Vamos seguir aqui. Aquele elemento em sua consciência que lhe permite entender que você existe, que o faz pronunciar... não, isso aqui eu já li. Há apenas um eu superior para toda a raça, mas o ponto de contato com ele é especial e único e constitui a mais alta individualidade da pessoa. Há um ponto em cada ser individual no qual o humano e o divino devem juntar-se, diante do qual a pequena consciência do indivíduo se prostra ou com o qual se mistura sutilmente a mente universal, que é sua fonte suprema. É impossível descrever essa intersecção em quaisquer termos que adequadamente se prestem a isso, mas pode-se nomeá-la. Na filosofia, trata-se do eu superior. Tá? Um exemplo também que é comum em relação a essa abordagem aqui, sobre o fato de que em algum momento o ego ele se une ao ser superior, é uma analogia em relação ao oceano e às ondas. Tá? É como se as ondas fossem o ego, o nosso senso de individualidade, mas que ele não se desprende em nenhum momento do oceano que é o todo. Tá? Em alguns pequenos momentos temporários, ele aparentemente parece ser distinto, mas não é. Tá?
Aquilo que conecta a pessoa individual ao espírito universal eu chamo de eu superior. Essa conexão jamais pode ser quebrada. Sua existência é a principal garantia de que existe esperança de salvação para todos, não meramente para aqueles que pensam que somente seu grupo a conseguirá. Este é o paradoxo, que o eu superior é ao mesmo tempo universal e individual, que é a questão do oceano e as ondas. É o primeiro porque ele paira sobre todas as pessoas como um poder único. É o segundo porque cada indivíduo o encontra dentro de si mesmo. É tanto o espaço quanto o ponto no espaço. É espírito infinito e ao mesmo tempo é também presença sagrada no coração de todos. Externamente todas as diferenças, todos são diferentes, mas na raiz profunda da consciência todos são o mesmo. Tá? Esse é o paradigma principal, né? Que é o paradigma da separação que é tratado em várias religiões ou filosofias, né? De que nós somos o todo, mas que por alguma razão nos vemos e nos percebemos separados, né? E essa sensação de estarmos separados cria a identificação com o ego, que é o que distancia o ser irreal do ser real. A grande maioria das pessoas acredita que não é o ser real, né? Se você chegar para a grande maioria das pessoas e dizer que elas são deuses, elas jamais aceitariam isso, porque elas se enxergam como algo separado daquilo que elas compreendem como Deus. Tá? O misterioso caráter do eu superior inevitavelmente confunde o intelecto. Podemos apreciá-lo melhor se aceitarmos o fato paradoxal de que ele une uma dualidade e que, portanto, há duas formas de pensar nele, ambas corretas. Há o ser divino, que está completamente acima de todas as preocupações temporais, absoluto e universal, e há também o ser semidivino, que está em relação histórica com o ego humano. Tá? Ninguém pode explicar o que o eu superior é, pois ele é a origem, a fonte misteriosa da mente explicativa e está além de todas as suas capacidades. Por que ninguém consegue explicar? E aí todos já percebem isso, né? Porque há várias formas de tentar explicar o que é esse eu superior, o que seria Deus, ou o divino, mas porque a nossa ainda capacidade de consciência humana não consegue conceber, não pode conceber essa realidade através da descrição. Todos podem experimentar, e tenho certeza que todos já experimentaram de uma forma ou de outra. Agora, o grande problema é quando nós tentamos significar isso. Quando nós partimos para os termos e significados, nós criamos a projeção. Tá? E essa projeção que é o que dá o conflito no mundo, de visões e versões. Cada pessoa acredita que aquilo que ela experimentou, atrelado ao significado que ela deu, é o correto. Tá? Então as pessoas brigam e se divergem nesse sentido, justamente porque estão olhando para a mesma coisa, mas de formas completamente diferentes e percepções, ou melhor, colocando significados em suas percepções completamente distintos. Então há divergência, mas no fundo, o que elas estão experimentando é a mesma coisa, só que pela percepção, como é a percepção egóica, ela é estritamente individual e muito particular, cada pessoa vai experimentar e significar de uma forma muito específica. Tá? Nós brasileiros temos a tendência espiritualmente de significar as coisas de uma determinada maneira. Pessoas que nasceram, sei lá, numa ilha do Pacífico, elas têm uma tendência a classificar e significar suas experiências de uma outra determinada forma, e assim, cada ser, de acordo com o seu contexto, ele vai identificar e classificar de uma determinada forma. O que o Paul Brunton está trazendo aqui é uma visão que está além de todas as formas e percepções
significadas, que é a ausência do significado e a experiência em si. Isso que é um pouco difícil também de entender, porque quando nós somos ensinados, a gente é ensinado de uma determinada maneira que parece que aquela é a única maneira a ser considerada, e na verdade não é. No fundo, nenhuma delas deve ser considerada. O que deve ser considerado é a experiência em si, sem a titularização ou significação dessas experiências. O que é natural para a nossa mente é a classificação. A gente aprendeu assim, então a gente tende a classificar tudo aquilo que a gente experimenta. Só que essa classificação vem da mente egóica, porque ela vem do condicionamento criado ao longo da formação dessa psique, que está atrelado a um contexto social, cultural, que vai classificar de uma determinada maneira. Mas o que ele explica é que através da meditação é possível você alcançar esse entendimento sem a classificação. E mesmo alcançando esse entendimento, essa experiência interior do ser real, ainda assim não é possível descrevê-la, porque nós ainda não temos essa capacidade cognitiva de transformar esse conhecimento em descrição real. É sempre uma projeção. E por mais que ele esteja tentando explicar também aqui, essas palavras também não deixam de ser um apontamento, que é uma projeção também. Para encontrar esse ser real, a gente teria que se desfazer também desse conteúdo. Então isso aqui é só um direcionamento, mas que também está atrelado a algum significado de alguma forma. É complexo, é bastante complexo, mas é um caminho de libertação. Tá? Ninguém pode explicar o que o eu superior é, pois ele é a origem, a fonte misteriosa da mente explicativa e está além de todas as suas capacidades. Mas o que pode ser explicado são os efeitos de se estar conscientemente em sua presença, as condições sob as quais ele se manifesta, as formas em que ele aparece na vida e experiencia e as experiências humanas e os caminhos que levam à sua realização. Não podemos ver, ouvir ou tocar sem a mente, mas a mente, por sua vez, não pode funcionar ou mesmo existir sem o eu superior. Então, essa nossa mente que nós temos, identificamos como nossa mente, ela só existe porque há uma sustentação, há uma outra entidade maior que essa que a sustenta. Então esse é o ser real. É como se fosse Gosto de dar esse exemplo também. É como se o ser real fosse o palco de um teatro e os personagens que atuam nesse palco são as nossas mentes egóicas. Tá? O palco sempre está lá e ele nunca muda, ele é o pano de fundo de todas as circunstâncias e experiências. E o ego são esses personagens que são habitados pela mente inferior dentro das experiências universais, seja nesse mundo ou em qualquer outra parte, né, dimensional desse universo complexo. Não podemos ver, ouvir ou tocar a mente, mas a mente, por sua vez, não pode funcionar ou mesmo existir sem o eu superior. É esta grandeza do eu, o polo magnético que nos atrai ao bom, ao belo, ao justo, ao verdadeiro e ao nobre. Contudo, ele mesmo está acima de todos esses atributos, pois ele é o sem atributos, o inefável, o infinito, e os quais o pensamento humano não pode compreender. O eu superior não é um frio conceito metafísico, nem uma onda de emoção passageira. Ele é uma presença sublime, sagrada e benfeitora, que por intermédio de seu próprio poder misterioso se apodera de seu coração, pensamento e corpo, fazendo você considerar a vida de um ponto de vista mais nobre. O eu superior não é meramente um sentimento agradável, embora desperte tal sentimento, mas uma força genuína. Quando ele possui uma pessoa, ela é literal e realmente tomada de uma energia dinâmica. Doravante, um poder criativo impregna seu entorno,
transparece em seus atos, permeia sua mente, energiza suas palavras e percorre a sua história. Que o eu superior não é o produto de uma imaginação envaidecida, mas que tem uma existência real. É uma verdade que qualquer pessoa que tenha a paciência necessária e que se submeta ao treinamento indispensável pode verificar por si mesma. Tá? Esse treinamento aqui é a autoobservação, né? Existem técnicas para isso, a meditação, né? A forma de observar a mente e a estrutura de realidade, como ela funciona, sem os condicionamentos que foram impostos pela nossa formação de psique, tá? Seja nesse mundo, nesse plano ou em qualquer outra forma de experiência. Só podemos conhecer o eu superior sendo-o, não por pensar nele. Está além de pensamentos, pois ele próprio é pensamento, mente pura. Tá? Então aqui ele vai começar trazendo algumas distinções sobre o que é esse eu superior e você começar a discernir isso. Virá o dia em que a ciência, despertando mais plenamente do que agora de seu sono materialista, confessará humildemente que a alma humana realmente existe. Para homem que tem insight, há algo estranho, irônico e até mesmo patético no espetáculo daqueles que voltam a consciência e o entendimento, derivados do eu superior, contra a aceitação de sua existência. Este é o seu mistério, pois que vendo tudo, ele próprio por ninguém é visto. Tá? Então esse é o paradoxo, tá? Entre o eu superior e o eu inferior. O reino do céu está dentro. Aquilo de que estamos normalmente conscientes são os pensamentos e sentimentos do ego, mas há em nós muito mais do que isso. Há o eu verdadeiro, do qual o ego é apenas uma caricatura miserável. Se pudéssemos penetrar nisso, no elemento fundamental de nossa individualidade, nunca mais estaríamos satisfeitos com uma vida inteiramente egocêntrica. Escondido lá dentro de cada indivíduo existe um ser incomensuravelmente superior à pessoa comum que ele é. Então aqui é a distinção entre aquilo que nós pensamos que nós somos, né? Eu me olho diante de uma imagem, de um reflexo material, e eu acredito que eu sou esse corpo, ou que eu sou o conjunto de pensamentos que eu tenho. Na verdade, não é isso. Aqui é só a mente inferior que é criada propositalmente para a manifestação dentro desse lugar da existência. Mas o que ele está dizendo é que existe algo além, né, que é esse eu superior, que é o que na verdade todos nós somos. E aí o grande paradigma. E volta na questão da separação. Nós acreditamos, tanto acreditamos, o que acontece? Quando ele fala assim que nós acreditamos, é porque é uma crença muito forte. E essa crença muito forte, ela faz criar-se a realidade pela qual nós percebemos, que é de fato separada. Mas essa é uma mera ilusão, tá? E por isso que é paradoxal. Por que é paradoxal? Porque ao mesmo tempo que vivemos a ilusão, nós não somos a ilusão, nós somos o ser real, mas que por alguma razão, uma limitação de percepção, criamos esta realidade. Há uma luz oculta dentro da própria pessoa. Algumas vezes seu brilho aparece em suas mais belas produções artísticas, suas revelações religiosas mais excelsas, suas decisões morais mais incensuráveis. Há uma sensação estranha de que não só ele, mas outro ser está vivendo e falando no mesmo corpo, alguém mais nobre e sábio que seu próprio ego. Ele sente a presença de algo mais elevado do que ele, algo sábio, nobre, belo e digno de sua reverência. Contudo, é ele mesmo, a melhor parte,
que finalmente desabrocha e se expressa. Se carecemos da capacidade de compreender, medir ou perceber o infinito, temos sim a capacidade de sentir sua presença intuitivamente. Aquilo que ele vem buscando tão ardentemente tem estado dentro dele todo o tempo, pois lá no âmago do seu ser, escondido debaixo de toda fraqueza, paixão, mesquinhez, medo e ignorância, habitam a luz, o amor, a paz e a verdade. As janelas do seu coração se abrem à eternidade. Só que elas as mantinham fechadas. Só que ele as mantinham fechadas. Ele está tão perto do Espírito Sagrado de Deus como ele sempre esteve, mas deve abrir os olhos para vê-lo. O estado divino do homem está lá no profundo de si mesmo, mas ele deve reivindicá-lo. Tá? Então é como se essa percepção do ser real estivesse bloqueada por alguma razão, uma questão cognitiva de percepção, e é só você buscar e abrir os olhos, e é a analogia que ele usa aqui, que você a encontrará. Eu gosto de usar essa analogia do óculos, por exemplo. É como se eu estivesse buscando os meus óculos com ele no meu próprio rosto. Ele sempre esteve aqui, mas eu esqueci que ele está aqui, então eu estou sempre buscando. Onde estão meus óculos? Isso já aconteceu com quem usa óculos, né? Você está procurando o óculos e fala assim, meu Deus, eu não sei onde foi parar meu óculos. Alguém vire para você e fala assim, pô, mas você está com ele no rosto. É uma situação paradoxal, né? Você, em algum momento, você deixa de perceber, né? Você se esquece disso, e quando você percebe, ele sempre esteve aqui, ele nunca esteve em outro lugar. Ou seja, o ser real está aqui o tempo todo. Você só não o percebe por uma questão de esquecimento e de estar tão profundamente identificado com o ego, com o ser irreal. Tá? O trabalho aqui é a desconstrução do ego. Então, no fundo, tudo se trata em desconstruir essa programação egóica, que ela não é criada somente nessa vida, nessa experiência, mas em todas as experiências criadas na mente de cada ser que se identifica ainda como um indivíduo. Tá? Então, vamos lá. Deste centro profundo e misterioso, dentro dele mesmo, ele retirará a força para suportar as aflições com fortaleza, a sabedoria para lidar com as situações sem arrependimentos posteriores, o insight para manter os grandes e pequenos valores do viver cotidiano na devida perspectiva. O sentimento de uma presença dentro do seu coração se tornará tão poderoso às vezes, tão real e tão intenso, que ele muito naturalmente entrará em diálogo com ela. Ele irá implorar a ela, orar a ela, expressar amor por ela e venerá-la. E ele descobrirá que ela lhe responderá em palavras, as sentenças se formando espontaneamente dentro de sua mente como um discurso sem som. Ela lhe dará instrução didática pertinente, frequentemente em momentos inesperados, e formulará pontos de vista mais elevados. O eu superior existe, mas está escondido dentro do nosso ser consciente. Só lá, nesse ambiente profundo, é que realmente nos deparamos com a verdade sem miragem, a realidade livre da ilusão. Tá? Então, essa ilusão, novamente, ela é fruto da limitada forma de percepção da realidade que é criada e ressignificada com as experiências. Né? Então, se a gente inicia de um ponto de vista equivocado, todas as nossas próximas experiências continuarão tendo esse viés equivocado, tá? Que é o viés egóico. É importante dizer também que o ego, ele não é nem bom nem ruim. Embora a gente esteja tratando a questão egóica, a tendência é nós acreditarmos, criarmos uma crença de que o ego é ruim. Não,
o ego ele não é nem bom nem ruim. O ego é só uma ferramenta da manifestação. A questão é como nós interpretamos esse ego, como nós lidamos com ele, como o grau de identificação que nós damos a ele, tá? O que se afirma é que a verdade real já existe no núcleo vigoroso da mente do homem, que ela pode ser vista por qualquer pessoa que desfaça as ilusões que tão espessamente a cobrem, as paixões que tão agitadamente a obscurecem e, acima de tudo, o egoísmo, que tão intensamente a teme. Isto não implica o desenvolvimento de coisas novas. Implica a remoção das antigas. Tem a ver com a descoberta de que realmente somos, não com o que deveremos um dia tornar-nos. Tá? Toda explicação verbal realmente falha ao explicar o eu superior, a menos e até que a conhecemos por nós mesmos, dentro de nós mesmos e como nós mesmos. Tá? Aqui é importante, essa cognição, essa percepção do ser real, ela só vai ser de fato verdadeira porque o ego ele também cria uma falsa percepção de que estamos experienciando o ser real, quando na verdade não estamos. Isso só vai ser real quando cada ser experimentar em si mesmo isso. Então não adianta alguém vir aqui explicar, senão isso vai se tornar mais uma teoria. Você pode pegar a orientação e aplicá-la para que você tenha a experiência, mas para que você deixe de acreditar na experiência das outras pessoas, para que você possa viver de fato a sua própria experiência com essa divindade interior ou com o seu ser real. O eu superior está sempre presente no coração da pessoa. Se ela não tem consciência desse fato em sua mente, é porque ela não mantém um esforço adequado para tanto. Por ser impossível ao ego, na busca, tornar-se o eu superior, o buscador deve reconhecer que ele é o eu superior e parar de pensar em termos egoístas, de progresso ao longo de um caminho ou da conquista de um objeto. Então aqui tem um paradigma também da filosofia e de alguns pontos filosóficos de algumas religiões, que não há algo para se tornar. Você não pode se tornar algo que você já é. É só uma questão de revelação. Você precisa permitir que essa essência transborde perante ao ego, ok? Então, toda essa fantasia criada pelo ego, né, que talvez exista um caminho a se perseguir ou percorrer, a um caminho evolutivo, tá? E aí é uma crença bastante forte, eu já sei que muitas pessoas vão contestar isso e não tem problema, é natural, o propósito dessa transmissão de informação é justamente criar e provocar o autoquestionamento, tá? Então, a forma como o Paul Brunton trata aqui é uma forma que é muito encontrada, ou melhor, é uma forma de não dualidade. Tá? Dentro do pensamento da não dualidade, não há como você se tornar aquilo que você já é. Tá? É uma mera questão de identificação. Ou você está identificado com o ego, que é o nosso caso, da maior parte das pessoas, ou você se desidentifica do ego e naturalmente você permite ser aquilo que você já é e sempre foi e nunca deixou de ser, que é esse ser essencial, chamado aqui de eu superior. Será este estado benigno um passado do qual nos desfizemos ou um futuro para o qual estamos indo? A verdadeira resposta não é nenhuma destas. Este estado sempre existiu dentro de nós, existe agora e sempre existirá. Está conosco eternamente, simplesmente porque ele é aquilo que realmente somos. E aí tem um paradigma também interessante para a gente pensar nesse sentido,
é de que a noção que nós temos de grau evolutivo de consciência, de que há um caminho para se evoluir, é porque a nossa percepção humana ainda está enraizada nessa noção tridimensional do tempo, de passado, presente e futuro, quando na verdade isso é só uma condição desse grau de percepção, mas que não muda nada em relação àquilo que nós somos, porque o tempo ele se diferencia em outras formas de percepção da realidade e na verdade o ser real ele é atemporal, por isso ele sempre é o mesmo, ele nunca muda. E falar ele é sempre o mesmo é esquisito, mas é aquilo que nós somos sempre si mesmo, tá? E aqui quando eu falo nós somos isso, que não pode ser descrito e que está aquém dessa percepção individual egóica, que se vê como um corpo e uma mente de pensamentos, tá? Está além disso. Então o que eu estou dizendo é que nós não somos isso que nós aparentamos ser, ok? Nós não somos isso. Isso é só um estado temporário em que a consciência se coloca dentro de um lugar muito específico de autopercepção dentro desse imenso e complexo universo. Tá? É muito confuso e para algumas pessoas pode ser até, como é que posso dizer, desconfortável, né? Essa forma de pensamento, porque isso mexe com o status quo dela, com as bases de crenças que ela tem. Tá? O papel aqui desse canal é justamente provocar o autoquestionamento. A gente chama de autoinquirimento ou autoinvestigação. Autoinvestigação desse ser real a partir das crenças que nós temos. Tá? Porque o caminho mais fácil e mais curto não é descobrir o que o ser real é, senão descobrir o que ele não é. Descobrindo o que ele não é, você vai ter a própria revelação daquilo que ele é. O eu de toda criatura é um ser divino, a consciência suprema, mas somente quando a evolução o traz para o nível humano é que ele tem a possibilidade de descobrir este fato. O mineral, o vegetal e o animal têm também o poder vida infinito dentro de si, mas eles não sabem que o possuem. Somente o homem pode conhecer sua própria divindade. Porque aqui são graus de percepção. O homem ele tem um grau de percepção onde ele consegue se auto-perceber. E essa auto-percepção vai levá-lo a ele um novo entendimento sobre o que ele é. Tá? Embora o homem tenha esse poder de autopercepção, são pouquíssimas as pessoas que as usam. A maior parte das pessoas ainda não desbloqueou isso na sua percepção. Elas continuam acreditando que elas são aquilo que elas pensam que elas são, quando na verdade elas não são aquilo. Tá? Quando você tiver clara consciência da presença do eu superior, descobrirá que ele espontaneamente lhe fornecerá uma regra de conduta e um padrão ético, sempre e em qualquer circunstâncias. Em consequência disso, você jamais deixará de saber como agir em situações morais difíceis e como proceder nas desafiadoras. E com esse conhecimento virá também o poder para colocá-lo em prática. Aqui ele também está dizendo que é independente da situação ou circunstância que você experimente, se você estiver conectado com esse eu superior, com o seu eu superior, se você estiver alinhado com ele, você não terá dificuldades para superar qualquer adversidade ou situação que você esteja passando. Porque em conexão com esse eu superior, tudo é mais fácil, tudo é mais compreensível, tudo flui de uma maneira mais natural. Tá? Se acreditarmos na realidade do eu superior ou o conhecermos, também devemos acreditar ou saber que a nossa vida cotidiana transitória está ativamente enraizada nesse nosso ser atemporal. Quando uma pessoa descobre que o mesmo eu superior que habita em seu inimigo habita também em seu coração, como poderá novamente chegar a odiar ou ferir alguém? Isso aqui é muito legal.
Esse aqui é um paradigma também que muitas pessoas demoram para aceitar. Elas relutam muito, elas não conseguem conceber de que aquilo que elas enxergam, classificam como mal, também faz parte delas, também está dentro do que ele fala do seu coração. Ou seja, aquilo que nós julgamos como mal, também somos nós. Tá? Então, aí qual que é o paradigma? A gente não pode aceitar isso porque a gente precisa punir isso. Como é que eu vou punir a mim mesmo? Eu não posso punir a mim mesmo, então eu preciso acreditar de que aquele mal não me pertence. Tá? Só que quando uma pessoa compreende essa verdade, ela já não pode mais odiar ou ferir alguém. Porque ela está em contato com aquilo que é a essência dela. Então não faz o menor sentido você ferir ou odiar aquilo que é você mesmo. Isso aqui é um grau mais profundo ainda de entendimento, que exige um certo esforço, tá, para compreender. É aquela famosa frase de Jesus, quando ele estava na cruz e o soldado ele estava pregado na cruz, o soldado começa a humilhar ele pede água, o soldado ele dá, acho que vinagre, né, para piorar ainda mais a situação, né, de Jesus. E em algum determinado momento ele vira e fala, né, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Ou seja, ele estava sofrendo uma ameaça, né, ali, não só uma ameaça, uma prática física contra o seu corpo, mas ele tinha um entendimento de que ele não era o corpo, e não sendo o corpo, ele compreendia também quem eram aquelas pessoas. Né? Ele tinha tanto amor dentro dessa visão de percepção da realidade, que ele não podia odiar aquelas pessoas que estavam matando ele. Tá? A reação natural de qualquer ser normal, vamos dizer assim, dentro da qualidade humana de ser, tá? Não consegue compreender isso. Tem alguém tentando me matar e me matando de fato, né? O primeiro impulso que nós temos é de raiva e de ódio em relação àquilo. Mas a menos que você tenha um entendimento de que você não é esse corpo, que você não é aquela situação que está acontecendo. É muito difícil esse lugar de percepção, mas existe o treinamento para isso, né? E você consegue enxergar além daquilo. Tá? Então, são paradigmas aqui, que a gente coloca para que a gente possa refletir. Por ter acesso a essa fonte interior, a pessoa poderá viver a mais solitária das vidas, mas não estará desprovida de amor. A alegria e o calor de sua eterna presença habitarão com ela. Devemos compreender que o céu e o inferno estão nas profundezas do coração e não são lugares aonde vamos. É surpreendente o quão amplamente as pessoas ignoram a mensagem de Jesus. O reino do céu está dentro de você, sendo que seu significado é tão claro, sua maneira de dizer tão forte. Tá? E é curioso que, se você analisar a história dos últimos anos, dos últimos 30 anos, 40 anos, a gente consegue perceber uma evolução de pensamento nesse sentido, de que é muito mais aceito isso hoje do que antigamente, no sentido de que as pessoas começam a perceber que, de fato, esse reino do céu, ou esse lugar divino, ele está em nós, ele não está mais fora de nós. Então as pessoas começam a se voltar para essa busca interior, deixando a busca exterior. Tá? Isso em diversos ramos e locais de práticas filosóficas e religiosas. Né? As pessoas já estão compreendendo mais de que o lugar da busca é interior e não é exterior. Tá? Vamos ver aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, já está acabando. Tá? É o primeiro capítulo, né? Sempre aqui e agora. Vivemos o tempo todo em uma infalível, embora inconsciente, união com o eu superior. Ou seja, não há como não viver no eu superior. Ele está sempre lá, não tem como se desvincular dele.
Tem como o que nós já fazemos, que é criar a ilusão de que nós somos separados. Mas veja bem, nós criamos a ilusão e a sensação de que somos separados. Mas é impossível estar separado dele porque é o que nós somos, né? Como é que eu sou e sei que sou substancialmente a mesma pessoa hoje, assim como fui ontem, que eu me lembro dos acontecimentos de um ano atrás? Olha lá, como é que eu sou e sei que sou substancialmente a mesma pessoa hoje, assim como fui ontem, que eu me lembro dos acontecimentos de um ano atrás? A resposta deve ser que há em mim um eu inferior, ou ser, ou ele classifica o ego como a mente também, contínuo. Ou seja, esse ser contínuo, esse ser interno, que é contínuo, distinto dos pensamentos ou experiências, é que é a testemunha de todos esses acontecimentos e que faz com que você consiga diferenciar esse eu de agora do eu de anteriormente, que está sempre em constante mudança. Não é estranho que depois de uma noite de sono, com sonhos nos quais podemos nos tornar uma outra pessoa, a algum outro personagem durante nossos sonhos, nós ainda acordamos com a velha identidade que tínhamos antes do sonho. E não é igualmente estranho que depois de uma noite de sono doce, profundo e sem sonhos, na qual de fato esquecemos completamente aquela mesma identidade prévia, somos capazes de retomá-la outra vez ao despertarmos? Qual é a explicação desses fatos estranhos? É que nunca abandonamos nosso verdadeiro ser, quer seja nos sonhos ou em sono profundo. Nunca fomos outra coisa além do que realmente somos na essência. E a única mudança que aconteceu foi uma mudança do estado de nossa consciência, não da consciência em si. Então, o que é mutável aqui são esses estados de consciência, mas a consciência em si, ela é imutável, ela está sempre presente. Tá? Esse é um assunto complexo também de entender, mas na medida dos estudos aqui, nós vamos compreender. A ausência do ego é a presença do eu superior. Tá? A ausência do ego é a presença do eu superior. Mas isso é apenas uma impressão superficial no pensamento da pessoa, pois o eu superior está sempre presente. Tá? Não tem como ele não estar presente. O eu espiritual, o eu superior, nunca foi perdido. O que acontece é que seu ser não foi reconhecido, coberto que está por uma multidão de pensamentos, desejos e egocentrismos. Tá? Então, o eu superior ele fica escondido por trás das diversas formas de pensamento que nós temos e acreditamos e crenças que nós temos sobre aquilo que nós somos, sempre tentando projetar o verdadeiro ser real. Mas projetar o ser real do ser irreal nunca é possível, é sempre uma ilusão. Então, o trabalho aqui de fato é descobrir o que está além desse ser que é criado pela mente egóica, tá? Que é a desconstrução do ego. O que precisamos compreender é que, embora nossa apreensão do real seja gradual, o real está conosco em todos os momentos, em sua totalidade radiante. A ciência moderna encheu nossas cabeças com a falsa noção de que a realidade está em um estado de evolução, sendo que é apenas nosso conceito mental de realidade que está em um estado de evolução. Tá? Porque a mente é uma forma de percepção e essa forma de percepção ela está vinculada ao condicionamento dos aprendizados dessa consciência. Enquanto que ela... por isso que ele fala a diferença da evolução. A evolução no aprendizado é da mente e não do ser em si. O ser sempre está lá, ele não muda nunca. Tá? Isso é muito fácil de compreender quando você começa a se desidentificar desse ego, da visão egóica, através de exercícios de meditação. O ser divino está sempre lá dentro do indivíduo.
nunca está ausente dele, nem mesmo por um segundo. É a testemunha infalível de todos os seus esforços e aspirações. Quando ele tiver tentado de forma suficientemente árda e por tempo suficiente, este repentinamente derramará toda sua graça sobre ele. O eu superior é verdadeiramente nosso anjo da guarda, está sempre conosco e nunca nos abandona, tá? Isso aqui é uma analogia, não é o anjo da guarda que nós conhecemos, tá bom? É o nosso salvador invisível, mas temos que compreender que ele procura salvar-nos, primeiramente, não do sofrimento, mas da ignorância, que é a causa do nosso sofrimento. Então, todo o sofrimento que nós temos ele advém da ignorância. De que ignorância? De não conhecer a verdade, de não conhecer como essa estrutura de universo funciona ou como ela foi criada. Então, nós criamos uma série de desconfortos chamados de sofrimento. Que ninguém imagine que o contato com o eu superior seja um tipo de devaneio sonhador ou de um estado fantasioso agradável. Trata-se de um relacionamento vital com uma corrente de paz, poder e boa vontade, fluindo infinitamente do centro invisível até o ser visível. Mesmo durante a mais longa noite escura da alma, o eu superior não está um passo sequer mais distante dele do que estava quando revelou sua presença em meio ao êxtase e alegria. Aqui, esse conceito de noite escura da alma é um conceito espiritual relacionado a quando uma pessoa ela se sente abandonada espiritualmente ou um vazio existencial. Parece que ela se sente distante de Deus ou daquilo que ela entende como Deus, né? Uma espécie de vazio existencial. Isso geralmente acontece em algum período ou vários períodos ou por períodos pequenos ou longos, depende da experiência de cada pessoa. Mas em algum momento parece que todas as pessoas já experimentaram isso de alguma forma. O eu superior está sempre presente, mas a atenção da pessoa raramente está. Ou seja, a nossa atenção, que é onde nós colocamos a energia de percepção, ela quase nunca está voltada para esse eu superior, ela está voltada para o mundo material e para o condicionamento pelo qual a nossa mente já foi instruída. Tá? Então, por isso que quase nunca nós percebemos esse ser real de fato. Nós tentamos criar o ser real através das filosofias, das religiões, das fantasias, dos devaneios, né, espiritualistas, quando na verdade nenhum deles é real, só são criações da mente. Tá? Aquilo que está dentro de nós como eu superior, sendo divino, é atemporal e eterno, ou seja, não está vinculado a nenhum condicionamento do tempo, tá? Como seja nesse plano ou em qualquer outro tipo de plano, tá bom? Terminamos aqui o capítulo 1, capítulo longo, né? E aí o capítulo 2 é a ilusão do ego, mas você não precisa esperar, né, por esses vídeos, né? Eu não tenho aqui, você já percebeu aqui no canal, eu não tenho uma regularidade, eu gravo os vídeos sempre quando eu sinto uma intuição para fazê-lo, tá? E hoje aqui, aqui dá para ver minha biblioteca, uma biblioteca de livros aqui, eu achei legal compartilhar com vocês esse conhecimento, né? Eu vou lendo os capítulos, mas você pode, né, procurar por esse livro aqui, ó, que é A Realização da Alma, do Paul Brunton, na internet, né? Se você gosta de ler o livro físico, ou provavelmente deve ter o livro também online, né? O e-book, tá bom? Então é isso, que você possa tirar proveito aí desses conhecimentos, né? E aplicá-los, né, dentro Aqui no canal você encontra também algumas práticas de meditação, de respiração, onde você consegue de fato se distanciar dessa mente condicionada, que é o ego, para encontrar essa essência
interior, que é esse lugar divino da qual todos o que nós somos de fato, né? Então a meditação é o caminho mais rápido que eu encontrei, ou que eu vi que pessoas a qual eu estudo e me inspiro encontraram. Tá? É a forma mais rápida e eficaz, embora seja a forma mais rápida, é um tanto quanto demorado, porque o tamanho e o volume do nosso condicionamento é muito grande, tá? Por isso nós ainda sofremos muito, mas é um caminho de evolução mental, não de evolução existencial. A existência ela é em si já aqui e agora, tá bom? Gratidão por você ter acompanhado. Se você gostou, eu nunca fiz isso, né? Mas vamos lá, vamos acompanhar aí o que o pessoal faz, né? Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você acredita que gostariam de estudar também esses temas, e assim você ajuda esse canal a crescer e alcançar mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, nos vemos aí no próximo vídeo.